Quero te convidar a ficar de pé, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Todos acharam? Você que está em casa, quero te dar a oportunidade de evangelizar alguém. Você pode, nesse momento, enviar o link do canal da igreja para alguns dos seus amigos, colegas, e diga para ele assim, ó, Deus tem algo a te dizer nessa manhã. E envie o link para ele. E deixa o resto com Deus. A gente só prega, a gente só compartilha. E quem faz a obra é Deus. Todos acharam? 1 Coríntios 15. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. 1 Coríntios 15. Antes, quero te recomendar, eu sempre faço isso, que você aproveite essa semana para fazer uma leitura dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. São apenas 16 capítulos, e Paulo trata aqui de uma sequência de assuntos tão importantes para a nossa vida prática, e aqui ele vai fazer o fechamento com o seu último assunto doutrinário, no capítulo 15, no qual ele fala do Evangelho e da ressurreição de Cristo. E você, relendo em casa essa carta, você certamente vai ser muito abençoado, e tudo aquilo que nós iremos falar aqui vai ficar muito mais fixado no seu coração. Diz a palavra: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, ou no qual ainda perseverais. Você pode ler comigo esse verso? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes na palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Leia o 4 comigo. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, que eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais,
Os que dormiram em Cristo pereceram junto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu quero te pedir que o teu Espírito, Deus, possa nos ajudar na transmissão. Que possamos, ó Deus, falar tudo aquilo que o Senhor tem para dizer-nos nessa manhã. E ajuda cada um, ó Deus, que está ouvindo essa palavra. Que o teu Espírito também possa abrir-lhes a mente, o entendimento, para recebê-la como o Senhor quer. Essa é a oração que fazemos. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, nesse texto, Paulo, ele está fazendo, como disse, a sua última exposição doutrinária. Ele vinha até o capítulo 4, falando de diversos temas, respondendo diversas perguntas que a igreja de Corinto enviou para ele. Diga-se de passagem, a igreja de Corinto era uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que tinha muitos dons. Mas aqui Paulo faz sua última advertência, sua última recomendação para aqueles irmãos. E ela começa aqui no versículo 1, que eu fiz questão que os irmãos repetissem comigo. Por quê? Porque ele diz isso. Eu quero lembrar vocês do Evangelho. O Evangelho que foi anunciado para vocês no início. Então, Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos, alertar aqueles irmãos, orientar aqueles irmãos, que eles jamais poderiam se esquecer do Evangelho. E ele diz aqui, para fazer isso, ele faz assim um pequeno resumo dos principais fatos históricos, os quais autenticam o conteúdo e a mensagem do Evangelho. Ele diz aqui que Cristo morreu e foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aqui nós temos uma espécie de um resumo dos pontos centrais do Evangelho. Cristo morreu, repita comigo, Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele ainda diz, segundo as Escrituras, aqui no verso 3. E no verso 4 ele diz, ele foi sepultado. E o que aconteceu? Ficou lá? Não ficou lá. Ele diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nesse capítulo, quando nós lemos eles, nós encontramos muitas verdades que Paulo está afirmando sobre o Evangelho autêntico, sobre o Evangelho que ele pregava, que era o Evangelho que ele recebeu, e era o Evangelho que ele transmitia, e é o Evangelho que nós cremos, amém? É esse mesmo Evangelho que nós recebemos e que nós cremos, e que ele, hoje, nessa manhã, fala conosco. Lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei. Você pode repetir essa frase? Lembrai-vos. Vocês estão bons de memória. Já gravaram, já. Muito boa. Então, nesse capítulo, então, Paulo começa falando dessa importância de se manter o Evangelho autêntico, puro, vivo na nossa mente, do jeito que nós recebemos.
E para mostrar que esse evangelho foi comprovado sua autenticidade, Paulo chama aqui o evento da ressurreição. Nesse capítulo, Paulo mostra como que a ressurreição de Cristo é importante para a nossa fé. Quem aqui já foi no cartório alguma vez e você levou lá uma xerox de um documento e levou o original? E lá, o cartório colocou um selo autenticando esse documento. Alguém já fez isso? Quase todo mundo, né? A gente pega a xerox, leva no cartório, o cartório recebe o dinheiro lá, põe um selinho e diz assim: este documento tem o mesmo valor do original. O que o cartório faz? Ele autentica o documento. Repita comigo: autentica o documento. O que quer dizer autenticar? Quer dizer, então, que o documento tem o mesmo valor de original. O documento é verdadeiro. O documento é autêntico. O que Paulo vai mostrar aqui nesse capítulo 15 é que a ressurreição de Cristo, ela autentica tudo aquilo que Cristo anunciou, todo o evangelho que ele pregou, dizendo o seguinte: isso é a verdade. Quando Cristo ressuscita, tudo que ele pregou, tudo que ele anunciou, toda a obra que foi feita, é a confirmação de que Deus, de fato, enviou o seu Filho, e que ele, de fato, era o Filho de Deus, tanto era que ressuscitou ao terceiro dia. Então, a ressurreição que é desenvolvida por Paulo nesse capítulo, e é um dos capítulos da Bíblia onde temos a mais completa e mais perfeita exposição bíblica da doutrina da ressurreição de Cristo e dos mortos. Aqui Paulo dá muitos detalhes. Não é à toa que esse capítulo tem 58 versículos, porque Paulo faz questão de detalhar de forma muito didática a importância da ressurreição de Cristo e a importância da nossa futura ressurreição. Mas o primeiro ponto que esse capítulo começa, irmãos, é com essa advertência de Paulo, com essa palavra dele: quero lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei. Por que Paulo quer lembrar aqueles irmãos do evangelho que foi anunciado? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Ele escreve essas orientações para a igreja de Corinto, porque muitos daqueles irmãos, olha no verso 12 da sua Bíblia, olha aí, a segunda parte do versículo diz assim: alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui no versículo 12 que naquela igreja existia um grupo de irmãos que não acreditava na existência da ressurreição dos mortos. Eles eram crentes? Sim. Eles pertenciam à igreja de Corinto? Sim. Mas eles, apesar de acreditar que Jesus ressuscitou, eles não acreditavam na possibilidade de que aqueles que morreram em Cristo iriam ressuscitar para viver a vida eterna com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Sim? Então, porque muitos irmãos não estavam acreditando na ressurreição, e por que eles não estavam acreditando nisso? Porque Corinto era uma cidade grega tremendamente influenciada pela filosofia dos gregos. E os gregos,
eles não acreditavam na possibilidade da ressurreição do corpo. Eles até acreditavam que as pessoas tinham alma, mas eles não aceitavam em hipótese alguma que esse corpo poderia ser ressuscitado. Então, esses irmãos, por influência da cultura deles, estavam deixando de crer na integralidade do Evangelho para darem lugar ao pensamento daquela época que ensinava isso. Como Paulo percebeu que isso estava crescendo dentro da igreja, essa compreensão errada do Evangelho, Paulo então aqui vai trazer esse ensinamento para que aqueles irmãos possam lembrar-se novamente do Evangelho que ele anunciou. E é por isso que ele diz que Cristo morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que ele mostra aqui que se Cristo ressuscitou, ele diz que a ressurreição de Cristo, ela é uma amostra, ela é um exemplo, ele chama de primícias, para mostrar tudo aquilo que vai acontecer com aqueles que crerem em Cristo no futuro, quando Cristo voltar para restaurar e para buscar o seu povo. E é isso que ele vai fazer aqui. E, queridos irmãos, eu fiquei pensando então, parece que esquecer do conteúdo, ou esquecer da palavra na sua integralidade, é uma tendência que nos acompanha há longo tempo. Os irmãos estão lembrados que lá em Deuteronômio, o Senhor adverte o povo de Israel para não esquecer da palavra de Deus? Quando a gente lê a história do povo de Deus no Antigo Testamento, os irmãos concordam comigo que eles estavam sempre esquecendo daquilo que ouviam através dos profetas, e Deus então usava o profeta para poder o quê? Para lembrar. Daqui a pouco ele usava outro profeta para poder o quê? Lembrar. E o povo esquecia e Deus lembrava. O povo esquecia e Deus lembrava. Dá uma olhadinha rapidinha em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Achou? O que está escrito aí na sua Bíblia? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Dois riscos que nós temos diante do Evangelho, diante das Escrituras, diante da palavra de Deus, é o risco de diminuir, repita comigo, diminuir, esvaziar, que é sinônimo de diminuir, ou acrescentar. Esses dois perigos já existia desde o Antigo Testamento, já existia desde os tempos de Moisés, e eles vão estar presentes durante toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Perigo de diminuir, perigo de acrescentar. Aqui na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Eles estavam então diminuindo o conteúdo da mensagem do Evangelho, deixando de crer na ressurreição dos mortos. Será que isso aconteceu outra vez? Aconteceu.
Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, aconteceu a mesma coisa. Abra lá, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Para mostrar que nós temos uma tendência humana, uma tendência natural de esquecermos do conteúdo do verdadeiro evangelho, do conteúdo da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6, o que está escrito? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, os irmãos da igreja da Galácia estavam cometendo o mesmo equívoco dos irmãos da igreja de Corinto. Eles estavam esquecendo de parte do conteúdo do evangelho, estavam se deixando influenciar pelo conteúdo do evangelho anunciado pelos falsos mestres. É porque nós somos influenciados por irmãos que surgem dentro da igreja. Vocês viram aqui no verso 12? Os que estavam ensinando que não existia ressurreição não eram pessoas de fora da igreja, eram pessoas dentro da igreja. Queridos irmãos, o falso profeta, o falso ensino, a falsa mensagem, ela não surge lá fora, ela surge dentro da igreja. São pessoas que nós conhecemos, são pessoas que fazem parte do mundo evangélico, são pessoas que usam gravata, que usam terno, que usam Bíblia, são pessoas que falam bonito, alguns falam até em línguas estranhas, são pessoas que choram, mas são pessoas que no último dia vão ouvir a seguinte mensagem. Eles vão chegar para Jesus e falar: Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz milagres, no seu nome eu preguei, no seu nome eu fiz isso, aquilo. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: eu não vos conheço. Para você está reservado a condenação eterna. Então, às vezes nós esquecemos do conteúdo do verdadeiro evangelho, porque às vezes pessoas que estão no mundo evangélico influenciam com uma mensagem esvaziada, diminuindo o evangelho, ou com uma mensagem acrescentada ao evangelho. E essas pessoas, como estão de terno, como estão de gravata, como usam a Bíblia, acabam então influenciando a mente de muitos irmãos e fazendo esquecer do verdadeiro conteúdo do evangelho que nos foi anunciado. Segunda coisa que eu vejo, por que temos dificuldade ou temos facilidade de diminuir ou acrescentar? Porque às vezes nós temos um conhecimento muito superficial, muito frágil das Escrituras. Às vezes nós ainda não entendemos o plano de Deus revelado na Bíblia. E às vezes a pessoa diz uma coisa: ó, você já sabia que está escrito isso? E não está escrito. Mas ele não faz como aqueles cristãos de Bereia, e ele não procura crescer no conhecimento da Escritura. Então aquilo que passam para ele, ele acredita como verdadeiro. E daí então ele vai esquecendo do conteúdo do verdadeiro evangelho. Terceira razão, porque nós somos influenciados pela
forma de pensar deste mundo. Era o que aconteceu na igreja aos Coríntios. Eles estavam sendo influenciados pelo pensamento dos filósofos gregos, que entendiam daquela forma. Então, eles queriam adaptar a fé ao entendimento dos filósofos gregos. E vejamos se isso não se repete no nosso tempo. Muitas pessoas, apesar de pertencerem à igreja de Cristo, serem membros da igreja, estão deixando o seu coração ser influenciado pelos valores do mundo, pela ética do mundo, pela paixão do mundo, pelas coisas do mundo. E, queridos irmãos, essa influência ela vai entrando, e quando a gente vai vendo, nós estamos longe do verdadeiro evangelho, porque nós estamos sendo influenciados pela visão do mundo. Ou seja, quando a gente olha para os valores, para a ética, para aquilo que temos que ser, para aquilo que temos que fazer, para a nossa conduta, para nossas famílias, todo o nosso filtro deve passar pela palavra, pela Escritura. Antes de emitir qualquer parecer, antes de adotar qualquer postura, nós temos que filtrar se a nossa visão ela está passando pela lente do Evangelho. Mais outro ponto aqui que eu quero pensar com os irmãos é porque nós não podemos esquecer do Evangelho autêntico. Por quê? Primeiro, eu falei porque Paulo quer que nós lembremos do Evangelho. E agora, nós queremos pensar sobre por que nós não devemos esquecer desse Evangelho, que é o Evangelho que ele anunciou à igreja de Corinto, que é o Evangelho que ele recebeu de Cristo. E a primeira resposta está no versículo 2. E quando eu li esse versículo, eu fiquei muito preocupado, que ele é um versículo muito claro, muito forte, muito pesado. Olha o que está escrito nele, verso 2. Leia comigo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Por ele quem? Ele é Evangelho. Ele usa o pronome ele para substituir a palavra Evangelho. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a nossa salvação, ela depende de nós continuarmos crendo no verdadeiro Evangelho. Está claro nesse versículo. Para que você não tenha dúvida nenhuma, vou ler aqui em outra versão. Se você pegar qualquer versão, o sentido da mensagem é o mesmo. Se você ler comentários sobre esse verso, você vai ver que o sentido é esse. Olha, a versão NVT diz: são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhe anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Então, irmãos, por que nós não podemos esquecer do Evangelho? A resposta é: a nossa salvação depende de continuarmos crendo no verdadeiro Evangelho. Isso é sério, não é? É sério. Tem muitas aqui implicações. Por quê? Porque somente o Evangelho autêntico
autêntico, anunciado por Jesus Cristo, transmitido pelos apóstolos, registrado nas páginas do Novo Testamento, tem o poder de transformar os homens e trazer salvação. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse é um conhecido versículo, onde ele diz: porque não me envergonho do evangelho de... Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, só o evangelho autêntico, ele é o poder de Deus para transformar os homens e trazer salvação. Se o homem não crer nesse evangelho, que é o evangelho que transforma, que é o evangelho que muda o coração, que é o evangelho que aponta o pecado, outro evangelho não pode produzir o mesmo resultado. Segundo, o evangelho autêntico. Então, primeira razão foi qual? Porque nós não podemos esquecer do evangelho, porque a nossa salvação depende disso. Nós temos que continuar crendo no mesmo evangelho, no evangelho autêntico. Segunda razão, o evangelho autêntico é uma mensagem centralizada nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E Paulo faz questão de destacar esses pontos. Leia o verso 2 e 3, tem uma palavrinha aí que se repete. Verso 2 e 3 tem uma palavrinha que se repete. Aliás, o verso 3 e 4. Percebe qual palavra que está repetindo aí? O quê? Segundo as Escrituras. Ele repete essa palavra no verso 3 e no verso 4. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. E ele diz que ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e ele repete novamente, segundo a Escritura. Por que ele repete duas vezes isso? Que ele queria dar ênfase. Sempre que a Bíblia repete alguma expressão, é porque ela quer dar ênfase naquilo. E qual é a ênfase que ele quer dar aqui? Que o evangelho que ele está resumindo aqui é um evangelho centralizado onde? Nas Escrituras. O evangelho não é uma ideia que alguém inventou. O evangelho é o plano de redenção do homem revelado nas Escrituras. O evangelho é o coração da Bíblia. É a mensagem central das Escrituras. É aquilo que Paulo anunciava, é aquilo que todos os apóstolos anunciavam. É essa mensagem que está centralizada na Escritura, que Paulo quer chamar a atenção daqueles irmãos, e a nossa hoje, que nós não podemos nos esquecer do Evangelho. Terceiro, o Evangelho também está centralizado em Cristo. Olha o que ele diz, é outra repetição que ele fala. Verso 3, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, e ele também foi aquele que ressuscitou pelos nossos pecados. O Evangelho está personalizado em Cristo. É o Cristo que nasceu, é o Cristo que pregou as boas novas, é o Cristo que realizou milagres, é o Cristo que morreu na cruz, é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que virá para nos buscar. Toda a mensagem do Evangelho, ela está personalizada em quem? Em Cristo. É o que ele está mostrando aqui nesse capítulo, é o que as suas palavras sempre mostravam.
Mas o Evangelho também é uma mensagem que nós que cremos nela, não é uma mensagem que foge à lógica humana. É uma mensagem que é comprovada por fatos. E que fato é esse? É o que Paulo ensina aqui. O fato de que Cristo ressuscitou. Buda está lá no sepulcro até hoje. Fundador do budismo, uma das maiores religiões do mundo. Maomé, o grande profeta do islamismo, é uma religião das maiores do mundo. Continua no sepulcro. Jesus Cristo, o qual fundou o cristianismo, no qual nós nos baseamos nele. Se você chegar lá em Jerusalém, o sepulcro está vazio, porque o nosso Cristo é o único que ressuscitou dos mortos. Irmãos, isso é muita alegria, isso é muita coisa. Nós cremos na verdadeira mensagem, a mensagem que salva pecadores, a mensagem que nos salvou e a mensagem que foi confirmada pela ressurreição de quem a anunciou. Só Cristo ressuscitou. Você pode afirmar isso? Só Cristo ressuscitou. Por que nós não podemos esquecer do Evangelho? Porque o Evangelho nos mostra a solução para a nossa condição de pecadores. Ele fala aqui, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em outras palavras, ele está dizendo, Robson, você é um pecador. Antônio, José, Severino, Maria, vocês são pecadores. Vocês estão condenados, como os hinos que nós cantamos aqui. Vocês estão longe de Deus. Mas Cristo morreu por nossos pecados. O bom pastor foi lá, estendeu suas mãos e nos tirou, e nos trouxe para o seu rebanho. Então o Evangelho ele nos mostra a nossa condição de pecadores, mas o Evangelho também nos mostra a solução. Qual é a solução? Repita comigo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mais uma vez, Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim, somos pecadores. Mas somos pecadores resgatados por Cristo. Com a sua ressurreição, a nossa justificação então foi assegurada. E agora, como diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E por que não há? Mais uma vez, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, isso é a mensagem do Evangelho. Se uma comunidade não anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados, essa comunidade não prega Evangelho. Porque Evangelho, segundo a Escritura, Paulo resume aqui nesses dois pontos, verso 3 e verso 4. Cristo morreu por nossos pecados e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tanto dá a notícia ruim, você é pecador, você está condenado.
Seu destino é o inferno. Mas tem um jeitinho aqui. Tem uma provisão. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você crer nisso, pelo poder desse evangelho, nós somos transformados e, consequentemente, a vida eterna está garantida. E para a gente encerrar, o último ponto aqui, repita comigo: somente o evangelho autêntico tem uma mensagem de vida eterna. E isso Paulo diz aqui no verso 12, no verso 19, olha o que ele diz no verso... Aliás, eu vou pular direto para o verso 19, nosso tempo já acabou. Olha o que diz o verso 19, leia comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Ele quer mostrar aqui, no seu conteúdo, que o evangelho não é uma mensagem apenas para essa vida. Ele quer mostrar que o evangelho ultrapassa os limites dessa existência. Por isso, irmãos, que é tão importante aqui o ponto que ele desenvolve da ressurreição dos mortos. Porque o que ele está ensinando aqui é o seguinte: olha, o evangelho, ele transforma vocês em novas criaturas, e essa nova criatura, ela vai herdar o reino de Deus, mas não é com esse corpo, com carne e sangue. Ele diz aqui, esse corpo não herda o reino de Deus, mas esse corpo vai se revestir da incorruptibilidade, com o novo corpo que nós receberemos na ressurreição, quando Cristo vier buscar o seu povo. E para maiores informações, você vai participar da conferência, onde esse tema vai ser tratado, a ressurreição do corpo. Os detalhes serão dados lá. Mas o que ele está querendo mostrar aqui, que a essência do evangelho ultrapassa os limites dessa vida. Amém? O evangelho aponta, irmãos, para a vida eterna. E se o cristianismo se limitasse apenas em ter uma casa boa, em ter um carro, coisa que os irmãos lá não tinham? Seria uma mensagem, então, muito pobre, muito sem sentido. Mas o que ele está querendo mostrar é que a extensão, os resultados do evangelho, ele ultrapassa o limite dessa existência. É de uma vida eterna. E não é uma vida eterna subjetiva. Ele faz questão de mostrar que nessa vida eterna nós receberemos um novo corpo para herdar a eternidade. É esse evangelho que Paulo nos recomenda para nunca nos esquecermos. Quando nós limitamos os efeitos do evangelho para essa vida, ou seja, quando nós buscamos, valorizamos mais as coisas efêmeras e passageiras dessa vida, nós estamos esvaziando o evangelho da sua grandeza. Qual é a grandeza? É a vida eterna. E nessa vida de quebra, ele vai nos abençoando durante o tempo que a gente vai ficando aqui. Mas a grandeza, o foco é o quê? A vida eterna. Então, quero terminar pedindo para dizer ao seu irmão assim, fala para o seu irmão: irmão, jamais se esqueça do evangelho. Fala com ele. Nosso bispo.
É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho. Curva sua cabeça. Bispo, por favor. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. E por pessoas que estão aqui ou que estão em casa, que ainda não experimentaram o poder do Evangelho. Eu quero orar para que o Espírito de Cristo leve essa palavra ao seu coração e transforme sua mente agora, numa mente que creia no poder do Evangelho. Senhor,